Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Nem sempre que eu viajo, minha esposa consegue me acompanhar. Nós temos 3 filhos. Na verdade, são 33. 3 são biológicos, 30 são do coração, que é do orfanato lá da igreja, que ela cuida com muito amor. E aqui mesmo a gente estava chegando e ela no carro ali, ligando, e motorista, mandando o motorista buscar, levar para a igreja. Então, quando ela viaja, é realmente um privilégio nós estarmos juntos. Lucas 9, 23, assim diz a Bíblia Sagrada: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus sempre esteve cercado por multidões. Os sinais que ele realizava, eles atraíam muitas pessoas. Pessoas que vinham com todo tipo de intenção. Pessoas que se aproximavam dele porque realmente desejavam conhecê-lo, ouvi-lo. Havia os que se aproximavam dele porque sabiam que ele multiplicava pães. Havia os que se aproximavam dele porque sabiam que ele realizava milagres físicos, de cura física. Mas Jesus sempre soube lidar com as multidões. As multidões não são um problema. As multidões também não são o atestado de que um trabalho está sendo aprovado por Deus. Cantores seculares reúnem multidões. Times de futebol reúnem multidões. Então, na verdade, no reino de Deus, tudo começa no coração. É a motivação do coração que determina se estamos de fato fazendo pela razão certa. Eu falava com um pastor agora, nessa estadia aqui no Ceará, sobre pragmatismo. Às vezes nós somos tentados a nos tornarmos pragmáticos, embora que a grande comissão seja pragmática. Jesus não nos convida, Ele nos manda. Mas essa é a única coisa que o nosso Senhor Jesus nos mandou fazer, discípulos. E às vezes nós estamos fazendo tantas coisas que Ele não nos mandou fazer, e não fazemos a que Ele mandou fazer. E esse texto ele fala exatamente sobre isso. A maneira que Jesus olha para a multidão. Há um texto em Marcos que diz que ele estava ensinando, Marcos capítulo 2, e a multidão veio e lotou aquela casa e trancou as portas. É o texto em que aqueles 4 homens levam um paralítico e acabam baixando pelo telhado, porque a multidão que estava ouvindo Jesus não teve a sensibilidade de abrir caminho para alguém que precisava de Jesus. Sabe, era uma multidão que estava com Jesus. Provavelmente muitos até se identificavam já como discípulos de Jesus. E esse texto deve nos fazer refletir sobre que tipo de igreja somos. Porque a igreja ela existe para aproximar as pessoas de Jesus e não para impedi-las de acessarem Jesus. Glória a Deus, porque aqueles 4 amigos eram obstinados. Eles não desistiram, eles escalaram a casa, tiraram o telhado e desceram o homem até Jesus. Jesus perdoa os seus pecados e cura a sua enfermidade. Então Jesus não tem problema com as multidões, mas Ele sonda. E aqui, olhando para aquela multidão, Jesus parece que está tentando fazer uma espécie de seleção. Não que ele escolha uns e outros não. Mas ele fala, parece que eu quero ver quem quer me seguir de verdade. Parece que Jesus está dizendo, agora é a hora de nós separar a turma do pão e do peixe e a turma que quer cruz. E quem segue Jesus carregando a cruz também tem pão e peixe. Mas esse não é o motivo.
Essa é uma das bênçãos espirituais que Ele nos dá. Jesus, Ele define claramente o que é ser um discípulo. E Ele diz então que tem que tomar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e segui-lo. Porque quem perder a sua vida por amor a Ele, esse encontrou a vida. Irmãos, aqui dentro desse templo, devem existir pessoas, e não poucas, que quando confessaram com Jesus como Salvador, enfrentaram resistências, talvez até oposição, se não discriminação de familiares, de amigos, de conhecidos, de colegas. Eu pastoreio numa região que o Rio Grande do Sul tem muito essa questão da colonização germânica italiana. Então a região de italianos é muito católica, a região de alemães é muito luterana, e ambos são muito resistentes aos crentes, porque o católico às vezes ainda não compreendeu a nossa fé. O luterano às vezes diz: não, evangélico sou eu, vocês são os crentes. Então na nossa igreja tem um monte de gente que quando confessou Jesus como Salvador, o pai e a mãe chamou e disse: você virou crente? Sim. Então você não é mais bem-vindo na minha casa. Essa é uma realidade que ainda existe em muitos lugares, apesar de que hoje ser crente se tornou uma coisa clean, bonita, né? É uma coisa que muitos artistas, muitos famosos. Mas existem lugares que você confessar Jesus é abrir mão de tudo. Há pouco nós estivemos numa viagem missionária no Egito e ouvimos, cada culto, nós tínhamos 4 momentos, 30 minutos de louvor, 30 minutos de pregação, 30 minutos de testemunhos de missionários de língua árabe e 30 minutos de testemunhos de jovens convertidos. A maioria absoluta convertidos do islamismo, que estamos no Egito. E uma jovem testemunhou dizendo, ela estava cursando doutorado na Universidade do Cairo, e ela disse: eu sempre amei Jesus, eu sempre achei ele um grande professor. Eu o via como um grande professor. E um dia eu estava sentada em um banco da universidade, e um homem sentou-se à minha frente e ele me olhou. E ela disse: pastor Oséiano, ele não disse nada, mas o olhar dele disse tudo. Aquele olhar penetrou a minha alma, e eu sabia que era ele. Aí ela disse que levantou os olhos com muito temor e o olhou, e ele disse: filha, eu quero ser mais do que o seu professor, eu quero ser o seu Senhor e o seu Salvador. Sabe, quando o Espírito Santo convence o coração humano, nada mais importa, nada mais nos assusta. E aquela jovem procurou a igreja onde nós estávamos hospedados, o pastor chamado Samé Maurice, e eles discipularam ela já havia sido batizada, e esse episódio fazia uns 8 meses. E quando ela testemunhou ao grupo de pastores brasileiros, ela disse: queridos irmãos, agora eu peço as suas orações, porque chegou a hora de eu contar para os meus pais. Eles ainda não sabem. Eu levo a minha vida normal, eu frequento a mesquita, mas eu amo Jesus, eu fui batizada nas águas, eu tomo a ceia do Senhor, e eu sei que ao contar aos meus pais, eles têm direito legal de me assassinarem, porque eu me tornei um apóstata da fé. Irmãos, e essa jovem disse com uma convicção nas palavras, no olhar, na sua expressão: mas irmãos, se eles fizerem algum mal a mim, eu já os perdoei, porque eles estão vivendo em uma cegueira espiritual. Meu Deus do céu, que nível de fé é esse? É negar a si mesmo, é abrir mão de tudo, dos confortos, da segurança, de alguma coisa que possa nos prender. Jesus olha para aquela multidão como olha para nós e nos desafia hoje a pensarmos: você já negou a si mesmo? Você já tomou a sua cruz?
Jesus não busca fãs, Jesus busca seguidores. E não podemos confundir o conceito contemporâneo de seguidores da internet, que você dá um clique em um botão. Não, os seguidores de Jesus são um tipo de pessoas que não têm mais a sua vida por preciosa. Como Paulo disse para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero ficar um pouco mais de tempo nesse corpo por causa de vocês, disse ele. Sabe, irmãos, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É tão lindo ver a expansão dos evangélicos no Brasil, e eu não sou pregador do caos, eu não sou crítico da igreja, eu não sou muito menos vitimista, eu sou esperançoso, irmãos, eu sou esperançoso com a vida. Eu tenho esperança até na política brasileira. A igreja de Jesus não está falida, a igreja de Jesus não é fracassada, a igreja de Jesus não está caída, a igreja de Jesus está viva, triunfante, marchando, e ela avança e vai continuar avançando, porque as mãos furadas estão sobre ela. Mas não esqueça que um dia o dono da seara vai separar o joio do trigo, não somos nós, é Ele. É um pouco assustador quando nós vemos o grande número de evangélicos no Brasil e não vemos uma mudança inversamente proporcional nos grandes temas da sociedade. É assustador sabermos, dados da Aliança Lebe, que o professor Vitor participa também da Aliança Evangélica, aliás, onde nos conhecemos, agora no Dia da Mulher, esses dados foram compartilhados. 43% das mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil se declaram evangélicas. Em 2024 aconteceram 430 mil divórcios no Brasil, mais de 1.100 por dia. De cada 100 casamentos, 45 acabam em divórcio. Sabe o que assusta? Esses índices não são muito diferentes dentro da igreja. O Senhor está convidando o seu povo a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz e segui-lo. 40 mil crianças em acolhimento no Brasil. Antes de virmos para cá, uma criança lá da instituição foi adotada, o Mateu, 1 ano e 2 meses. Sempre que acontece uma adoção, é um misto, porque a gente cuida deles, mas nós sabemos que não somos a casa definitiva deles. Então a gente se entristece pela partida, mas se alegra porque eles ganharam uma família. Deus não criou crianças para viverem em orfanatos, Deus criou crianças para terem famílias. Sabe o que nos entristece? Os evangélicos estão entre os grupos que menos adotam no Brasil. A adoção não é um assunto comum nos nossos púlpitos. Apesar de que, segundo Efésios 1:5, nós somos adotados em Cristo Jesus. Jesus não é filho adotivo de Deus. Isso aí está pacificado. Jesus é Deus. Mas o pai biológico de Jesus é adotivo. Você olha a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa de Abraão até chegar em José, marido de Maria. Ou seja, a profecia messiânica de que pela raiz de Davi viria o Salvador, não está na genealogia, na árvore de Maria, está na de José. Então Jesus está nos convidando, irmãos, a dizer não ao próprio ego, negar a si mesmo. Meu amor, você não vai acreditar. É água de coco. Vocês são muito excelentes, gente. Meu Deus do céu, parabéns. Quando vocês forem pregar no Rio Grande do Sul, eu vou dar chimarrão. Negar a si mesmo é dizer não ao próprio ego, ao orgulho, à vontade pessoal. E o discipulado, irmãos, ele começa com rendição. É abrir mão das razões, é abrir mão das vaidades. Negar-se a si mesmo não é desprezar quem somos, é submeter quem somos ao senhorio de Cristo. Porque quem somos foi Ele quem nos fez. Sempre que o Senhor restaura alguém, salva alguém, Ele não anula a nossa personalidade. Sabe, a personalidade que você tem foi Deus quem deu. Se você é mais nervoso, mais calmo, foi Deus quem deu. Mas o caráter de Cristo em nós nos ensina a lidar com a personalidade.
Às vezes é muito melancólica, o Senhor nos dá uma injeção de ânimo. Às vezes é muito reativo, o Senhor nos dá uma acalmada. Um autor disse que a graça coloca o leão na coleira. Não é negar quem somos, é submeter quem somos ao Senhor. Porque o eu é o maior inimigo da vida de um discípulo. O discípulo de Jesus não vive para si, irmãos. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, um Mestre, é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, início, meio e fim. Nós não somos seguidores de Maquiavel, em que os fins justificam os meios. Nós somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. Os fins têm que ser a glória dele, os meios têm que ser a glória dele, o início, a motivação tem que ser a glória dele, porque dele, início, motivação, por ele, processo, meio, e para ele o destino tem que ser a glória dele. E quando nós olhamos para a vida, é fácil perceber uma pessoa que não negou a si mesma enquanto ela vive na prática do pecado. A pessoa que está presa nos vícios, na violência, nas drogas, no adultério, na corrupção, é fácil de perceber que ela não negou a si mesma. Ainda precisa ser regenerada, ela precisa nascer, porque o homem sem Deus é um ser que respira, mas está morto para com Deus. Agora, irmãos, existem coisas mais sutis, existem coisas que são aparentemente, socialmente menos importantes, porque nós temos a tentação de equiparar pecado a crime. Quem é da área do direito sabe que tem coisas que são pecado e crime. Tem coisas que não são crime, mas continuam sendo pecado. As coisas que a sociedade aceita moralmente, nem todas agradam a Deus. Então, os maus hábitos, o hedonismo, coisas sutis como, eu anotei aqui, a síndrome do protagonismo. Esses dias, um amigo meu compartilhou uma foto do filhinho dele, Breno, um videozinho do filhinho dele, escrevendo com a caneta, assim, 1 aninho e meio, com a mãozinha bem certinha, escrevendo assim, e ele feliz, e ele escreveu, ele falou assim, olha que coisa linda, gente, meu filho, com 1 ano e meio, com uma coordenação bonita. Aí muita gente celebrou, e veio uma senhora e escreveu embaixo assim, meu neto fez isso aos 9 meses. Aí ele fez uma reflexão, foi de onde eu tive a inspiração para essa fala. A síndrome do protagonismo. Existem pessoas que elas não conseguem celebrar a vitória do outro. Elas precisam atrair o protagonismo para si. O irmão chega todo feliz, contando da viagem de férias que ele teve. Irmão, peguei, fui em tal lugar, fui no Rio Grande do Sul, meu sonho era ir em Gramado. Ele fala, Gramado é legal, é bem parecido com a Europa, que eu vou todo ano. O irmão chega feliz, comprei um carro novo, glória a Deus, mas é 1.0. Não, você precisa um 4.9, precisa um SUV, sabe? A síndrome do protagonismo, pessoas que precisam atrair para si todos os holofotes, toda a atenção. Não é um desafio para nós isso, irmãos? Ser um discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo. Quer ver outro tipo de realidade? São as pessoas que são donas da razão. Pessoas que sempre têm razão em tudo. Nunca ninguém vai conseguir vencer uma conversa com ela, apesar que a gente não deve conversar para vencer debates. Mas ele sempre tem razão. Ele vai ter a razão, se disser que esse microfone precisa ficar mais aqui, ele vai explicar e vai argumentar que tem que ser ali, e vai azedando as relações, vai se tornando, desculpe a palavra, uma pessoa indesejada, ao ponto que às vezes é uma pessoa que tem uma grande bagagem acadêmica, às vezes tem muitos recursos financeiros e não consegue desfrutar daquilo que tem. Na fase madura da vida,
quando deveria estar aproveitando tudo que conquistou com muito esforço, e vai estar sentado atrás de uma mesa sozinho, dizendo: eu tinha razão. Porque a esposa não aguentou, os filhos não aguentaram, nem o cachorro quis ficar com ele. O cachorro foi na audiência e falou: au, 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 quero ficar com o restante da família. Não é sobre ter razão, irmãos. Sabe, se necessário abrir mão de razão em alguma relação interpessoal que você está vivendo hoje, faça isso. Os discípulos de Jesus negam todo o seu eu. O Senhor deseja que o seu casamento seja uma bênção, mas não tem casamento que é uma bênção se não houver renúncia. O Senhor Jesus deseja que a relação sua com seus filhos ou sua com seus pais seja uma bênção, mas não será se não houver renúncia. Quer ver outra realidade? São as vítimas amarguradas. Pessoas que estão sempre se vitimando. E realmente, irmãos, a vida não é simples. Entre nós devem existir pessoas que foram vítimas de coisas terríveis. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. A graça de Deus cura toda ferida. Você não é mais aquela pessoa. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, surgiram coisas novas. Eu sempre falava, especialmente nos batismos, os testemunhos, convidava os irmãos para testemunhar, e nós temos o hábito dos testemunhos, é uma coisa linda da nossa igreja. Mas às vezes há muita ênfase em quem era, e um dia o Senhor falou comigo: Daniel, você está destacando uma pessoa que não existe mais. As pessoas contando de onde foram tiradas, qual era a sua vida, como era, mas aquele homem que vivia com o nariz enterrado na cocaína, quando nasceu de novo, ele não existe mais. A Bíblia diz que Deus não lembra dos nossos pecados. Aquela mulher, como Salomão fala, né? Que é melhor viver no deserto sozinho do que com uma mulher rixosa. Eu tenho um amigo meu que fala mulher rajadeira. Não sei se aqui tem os motoqueiros. Lá tem. Eles aceleram toda a moto e desligam a ignição e fica fica batendo assim. O amigo meu fala: Daniel, essa mulher é rajadeira. Quem estiver perto dela, ela vai brigar. Mas tem homem assim também, não é só mulher não. E essas pessoas se tornam vítimas do seu próprio vitimismo e se amarguram. E eu não estou dizendo que as coisas que você sofreu não são importantes para Deus e para a casa do Senhor, mas não se alimente da sua dor. Negue-se a si mesmo. Se nós precisamos abrir mão de coisas que não eram ruins, mas não agradam a Deus, por que nós vamos ficar dependentes de coisas que nos feriram? Jesus quer curar os teus traumas, as tuas dores, as tuas decepções. Irmãos, tem gente que anda com a placa na testa: procuro culpados pelos meus fracassos. Sempre tem que ter alguém. Não, um discípulo de Jesus está reposicionado para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Você não é uma vítima, você é um discípulo. Negar a si mesmo é dizer: Senhor, eu te entrego o controle da minha vida. Irmãos, a vida com Cristo é entregar a direção para Ele. Às vezes a gente ora, mas não crê na oração que faz. Eu não sei se já aconteceu com alguém de vocês. A gente ora e depois você começa a raciocinar e percebe que você não crê no que orou. Isso não é mérito nosso. Pedro estava preso e a igreja se reuniu para orar por ele. Eu quero te lembrar de uma coisa: quando a igreja ora, o céu ouve. E o céu não apenas ouve, o céu responde. O Senhor envia um anjo na prisão. Pedro tem aquela visão maravilhosa, ele é solto. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que o anjo do Senhor teve que tocar em Pedro. Como é que o camarada tem um sono desse preso injustamente? Porque um discípulo de Jesus negou a si mesmo, negou as suas razões. Pedro não queria saber se era justo ou não era justo. Se o Senhor tem um propósito nisso, é aqui que eu devo estar, aqui estarei. E a Bíblia diz que ele é solto, passa pelos portões, e ele vai para a casa dos irmãos que estão orando para Jesus soltar Pedro. Pedro bate na porta. Veio uma moça, uma menina atender, e ela fica tão entusiasmada que ela bate a porta na cara de Pedro.
Ela fica tão empolgada que ela não deixa Pedro entrar, ela bate a porta e volta para dentro e fala: irmãos, igreja, irmão Pedro está aqui na porta. Olha que doideira. A igreja estava orando para Jesus libertar Pedro, e o que a igreja diz? Não pode ser, Pedro está preso. No máximo é o anjo dele. Porque esse negócio de anjo da guarda virou uma cultura popular, mas a Bíblia diz no Salmo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. Então não é qualquer um não, viu? Camarada vai para o volante, embriagado, dirigindo a 140 por hora, e aí briga com Deus: cadê meu anjo, Deus? Não, o anjo está longe, já entrou um do outro lado no carro. Mas os que temem ao Senhor, o anjo do Senhor os guarda. Irmãos, a igreja precisa crer na oração que faz. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, é entregar o controle a Jesus. A cruz era símbolo de morte, vergonha, sacrifício, rejeição, renúncia. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas Ele promete estar conosco todos os dias. Jesus não nos prometeu que nós não enfrentaríamos provações. Hoje eu fui dar uma entrevista para o pessoal lá do evento, e eles pediram: pastor, conte um testemunho de algum momento difícil da sua vida. Eu falei: como é que eu vou escolher um? São tantos. Eu já estive numa mesa de cirurgia, eu já tive diagnóstico de nódulos, eu já tirei uma parte do meu pulmão, eu já fui para o hospital com 76% de saturação no Covid. Cadê o meu Deus? O meu Deus estava no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no trono. Esse corpo é matéria, é um tabernáculo, é um acampamento, mas Deus nunca me abandonou, Deus nunca te abandonou, e Deus nunca te abandonará. Não importa o que você esteja enfrentando, o Senhor está contigo. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, deixa eu te dar uma palavra aqui do original. No original, todos significa todos. É isso mesmo. Todos os dias é todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus, na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, com dinheiro, sem dinheiro, você só precisa tomar a cruz. Mas note que não é um ato isolado, ele diz cada dia, porque o discipulado é diário. Tomar a cruz é obedecer mesmo quando é difícil, é permanecer mesmo quando dói, é continuar crendo mesmo quando crer parece contra a razão. Essa é a razão da nossa esperança, crer contra a própria razão. A fé é o firme fundamento de coisas que não vemos, mas esperamos. A fé não é irracional, mas a fé não é 100% lógica. Você precisa crer. Amanhã você tem que tomar uma decisão, seu coração está em dúvida. Creia que o Senhor está no controle. Tome a decisão em oração. Deus está contigo. Tem que tomar uma decisão na empresa, Deus está contigo. Tem que fazer um negócio, Deus está contigo. Tem que tratar um assunto delicado familiar, Deus está contigo. E ao final do versículo eu concluo, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque o objetivo é seguir. Negar a si mesmo e carregar uma cruz não é o propósito, é o processo. O propósito é segui-lo. Viu, irmão? E a cruz não é só sogra, tá? A cruz não é a sogra. A cruz não é a cunhada. A cruz não é o filho rebelde, não. A cruz é o próprio ego, é o próprio eu. E se nós pregarmos nessa cruz as nossas vaidades, até mesmo as relações mais difíceis vão ficando mais leves. O propósito final é seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim. O problema é que às vezes a gente quer que Jesus venha após nós. Ó, Jesus, é o seguinte, eu estou indo por aqui, se o Senhor quiser me seguir. Não, irmão, Ele continua sendo o Rei soberano, o Senhor. O nosso Rei não passa pelo sufrágio universal. O nosso Rei não precisa de votos. O nosso Rei não precisa de propaganda eleitoral gratuita. O nosso Rei é Rei soberano e o seu reino dura para sempre. Eu quero te lembrar, nesse reino só tem uma cadeira de rei e ela está bem ocupada.
Mas se quisermos ser servos, tem muito lugar. Para os servos tem muito lugar. Jesus nos ensina a imitar o seu caráter, obedecer às suas palavras e trilhar os seus passos em amor, perdão, santidade. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele não apenas fala de Jesus, ele vive como Jesus. E hoje ele ainda diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado do discipulado. Jesus nos mandou fazer discípulos, ensinando-os e batizando-os. A grande comissão não é uma grande sugestão. A grande comissão não é uma caminhada solo, é uma caminhada colaborativa. Jesus nunca enviou ninguém sozinho, ele sempre mandou de 2 em 2 no mínimo. Até porque a igreja de Jesus é plural. Existe uma frase que popularizou por aí: eu sou a igreja, mas essa é a legítima fake news. Porque não dá para eu ser a igreja é coletiva. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Pastor, mas a igreja me feriu. Eu sofri abuso religioso. Isso também existe, infelizmente, em alguns lugares. Mas precisamos ter cuidado para a correção em amor não ser confundida com abuso. Nós somos discípulos de Jesus, nós temos um padrão bíblico, e a igreja precisa cuidar dos discípulos de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, as relações não são fáceis. Sobreviver é um instinto. No direito a gente estuda o caso do estado de necessidade, que é excludente de ilicitude. Afunda, o caso clássico, afunda um navio e só tem uma pranchinha e tem 2 pessoas. Um vai afogar o outro para pegar a prancha. É terrível isso. Existem alguns homens que a Bíblia diz que dos quais o mundo não era digno, que são tão altruístas, e a gente vê isso em filmes de heróis, mas isso não é só filme, irmão, isso é real, que olharão e dirão: você tem mais tempo de vida do que eu, meu filho, vai, está aqui a prancha. Existem homens que, num estado de necessidade, olharão para uma mulher e dirão: é o teu lugar, é a tua segurança. Mas o instinto do ser humano, inclusive caído, esse estado natural caído de pecado, vai tentar sobreviver. E pessoas que comiam pizza juntos, que tinham uma relação amistosa, talvez irão disputar a pranchinha para um dos 2 sobreviver. Então sobreviver é um instinto, mas conviver é uma arte. Porque conviver é viver com. Irmãos, essa é a essência da igreja. É viver com irmãos imperfeitos, mas todos nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque aqui em Fortaleza existe uma comunidade de discípulos de Jesus. Homens e mulheres que estão a cada dia se tornando mais parecidos com Ele. Tem alguém aqui assim? Só deixa eu te lembrar. Uma das pedagogias de Jesus é a pedagogia da dor. Jesus não é um sadomasoquista que quer nos ver sofrendo. Um sádico. Isaías diz que Deus não permite a dor se não fizer nascer dela algo novo. Então Deus não é o responsável pela dor que você enfrenta. Mas eu preciso te lembrar que Deus não desperdiça a dor. O pastor Tim Keller disse que quando sofremos, não sofremos para sermos como Jesus. Não sofremos porque Jesus sofreu. Sofremos para nos tornarmos parecidos com Ele no seu sofrimento. Jesus não sofreu para nós também sofrermos. Mas cada vez que sofremos uma injustiça, uma perseguição, uma dor, uma decepção, então nós nos assemelhamos ao Filho de Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo humilhou-se, assumindo a forma humana e morrendo numa cruz. Quando o Rio Grande do Sul passou por aqueles eventos catastróficos dos alagamentos de 2024, a nossa igreja, o nosso templo central lá em Lajeado, onde eu sou pastor, teve 6 metros de água dentro. Eu acho que o pé direito aqui deve ter uns 5 metros, 4, 5 metros. Pelo meu olhômetro, é mais do que esse teto aqui de água. Nós perdemos tudo. Mas o que nós perdemos foram coisas. Pessoas perderam familiares. Até hoje tem gente desaparecida. E quando eu precisei pregar, pastor Ozinha, no próximo domingo,
Eu falei: Senhor, o que eu prego para a tua noiva? 177 mortos, aquela atmosfera terrível. E o Senhor me deu essa palavra. Onde é que Deus estava no meio da dor? A partir dessa leitura do pastor Tim Keller. E ele diz que a outra face da soberania de Deus se chama sofrimento. O nosso Deus é um Deus sofredor. Ele estava no mesmo lugar, sofrendo, porque Ele não tem prazer na morte de ninguém, nem do justo, nem do ímpio. Mas o Senhor estava no mesmo lugar, no controle. Ele não perdeu o controle. Quem sabe amanhã você precisa ir para uma ala de quimioterapia. O Senhor continua no controle. O processo pode ser doloroso e desafiador, e muitas vezes perguntamos: cadê o Senhor? Jó também fez isso. Mas lembre-se, toda vez que perguntar, Ele está exatamente no mesmo lugar, no trono dEle no céu, e no trono dEle no seu coração te acompanhando. Ele entra e sai com você, e às vezes o processo é o verdadeiro milagre. Eu queria orar com vocês, com a permissão do pastor Ozian. Vamos ficar de pé? O Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra aos discípulos dEle, e nós somos seguidores de Jesus. Ele disse ao nos enviar: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. E eu quero encerrar orando por cura divina. Nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons. Nós somos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não estão imunes às dores da vida, mas os discípulos de Jesus têm uma promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa de um milagre hoje. Alguns irmãos estão levantando as mãos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, oh amado Espírito Santo, Senhor que consola os abatidos, Senhor que encoraja os desanimados, Deus da vida que cura os doentes do corpo, da alma e do espírito, derrama o seu bálsamo agora sobre a vida desses irmãos. Shemandarabaxê. Venha com cura sobrenatural agora. Pai, na autoridade do Teu Espírito Santo, eu repreendo as enfermidades. Tu és Deus sobre todos. O Senhor continua no trono, e essa enfermidade não é nada para Ti. Ah, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Não a nós, mas para a honra e glória do Teu nome. Eu oro para que vidas sejam curadas de doenças físicas agora, seja qual for a natureza. Eu oro também por pessoas, Senhor, que precisam de um milagre em áreas da sua vida, como negócios. Pessoas que precisam de um milagre em áreas da sua vida, como um relacionamento. Que o Senhor possa abrir a porta, a janela do céu agora, e intervir nessa situação de maneira sobrenatural. Nós somos Teus discípulos, Senhor. Há filhos Teus aqui que negaram a si mesmos, que carregam a cruz em humildade, e que têm todos os dias Te seguido. Ó Deus, revela-Te a eles, a nós. Pai, eu oro por relacionamentos que enfrentam dificuldades. Senhor, apesar das lutas, esse homem veio ao culto hoje. Apesar das dores, das crises, essa mulher veio à Tua casa hoje. Pai, que a Tua palavra encoraje, que o Teu Espírito a levante, que a Tua unção a toque, e que o Teu poder se manifeste de maneira sobrenatural. Amado Espírito Santo, eu oro pelas relações familiares. Senhor, existem tantos pais angustiados pelas decisões dos filhos. Esse filho é uma promessa do Senhor sobre essa família. Alcança aqueles que estão longe agora. Alcança aqueles que estão parados no nome de Jesus.
Pai, eu oro por todas as almas que o Senhor tem para salvar aqui em Fortaleza e no Ceará, que essa igreja continue sendo um farol de esperança, um raio de luz, o sal da terra, a luz do mundo, e que muitos ainda venham a Cristo, pelo poder do Teu nome, pela ação do Teu Espírito, mas pela instrumentalidade da Tua noiva, em nome de Jesus. Nós abrimos mãos da nossa vida, nós não queremos salvá-la humanamente, nós perdemos para ganhá-la em Ti, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. E quem crê diga amém.